Eu já fiz um vídeo sobre as pontas soltas deixadas após o final da quarta geração de My Little Pony, ou seja, aquelas dúvidas e mistérios sobre a história ou certos personagens que nunca foram resolvidos. Mas com a chegada da quarta geração, essas dúvidas só não foram respondidas, como também foram criados mais mistérios e inconsistências na história. Mas tem alguns motivos do porquê isso aconteceu. Primeiramente foi o cancelamento precoce dessa geração, já que graças ao desinteresse do público e as vendas estarem muito baixas, a G5 não conseguiu se sustentar, então ela foi cancelada sem o final definitivo, deixando várias pontas soltas. E também tem o elefante na sala, que é a conexão da G4 com a G5. Como essas duas gerações se passam no mesmo universo e na mesma linha do tempo, isso não deixou os fãs contentes, porque na teoria era pra G5 explorar como seria o futuro depois de tudo que rolou na quarta geração. Mas acabou que criaram muitas dúvidas e furos de roteiro que nunca foram resolvidos nos 3 anos que essa geração esteve no ar. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipeleal e hoje vamos falar sobre os maiores furos de roteiro que foram deixados após o final da quinta geração de My Little Pony. Caramba, que título longo! Claro que eu não poderia deixar de fora a maior ponta solta dessa geração, o que aconteceu com a Twilight Sparkle. Bom, como a G5 é uma história que se passa anos depois da G4, podemos presumir que as outras amigas da Twilight Você entendeu. Mas o paradeiro da própria Twilight ainda é uma questão a ser levantada, porque não sabemos se o fato dela ser um unicórnio faz ela ser imortal, ou se ela só tem uma expectativa de vida maior do que a dos pôneis comuns. Mas independente de qual dessas alternativas estiverem certas, não teria motivos para ela desaparecer de uma geração para outra, tanto que essas possibilidades que eu citei apontam que ela possa estar sim viva durante os acontecimentos da G5. Mas ela nunca deu as caras fisicamente. Sim, existem teorias tentando desvendar o mistério por trás do sumiço dela, mas a própria frase se explica por si só. São teorias e nunca tivemos nada confirmado. E isso me faz levantar outra questão. Quem está controlando o Sol e a Lua durante a G5? É a Twilight quem ainda levanta o Sol e a Lua? Algum outro pônei assumiu essa responsabilidade? Ao passar dos anos conseguiram desenvolver outras técnicas para exercer essa função? Ninguém sabe! Tipo, o que custava fazerem pelo menos um episódio de Terror Tale para explicar isso? Nem precisava ser um episódio inteirinho de 5 minutos. Poderia ser só um diálogo curtinho dos personagens descobrindo ou explicando para o público como ficou essa questão, mas isso nunca rolou. Ao invés disso, tivemos dezenas de episódios sobre parques de diversões, personagens indo fazer bobice no meio do mato ou qualquer outro tema aleatório. Ironicamente, a principal história da G5 é também a mais mal explicada, já que o principal plot dessa geração é sobre como os Pégasos, unicórnios e terrestres se separaram por causa de desentendimentos do passado. E agora nossos protagonistas estão tentando restaurar a união. Porém, essa história da separação é bem confusa, pois quanto mais tentavam explicar, mais confuso ficava. Bom, nos quadrinhos é explicado que os pôneis começaram a se desentender quando uma pônei super misteriosa, que com certeza não é a Opaline, começou a provocar os pôneis, colocando essas ideologias de superioridade na cabeça deles. Mas no mesmo quadrinho é explicado que essa mini revolta não durou muito, pois a união foi restaurada com a criação dos cristais. E isso cria um grande furo de roteiro, porque na história que a Sunny contou sobre a Twilight, ela diz que os pôneis se separaram assim que os cristais foram criados, como se a Twilight tivesse criado eles justamente para que a separação acontecesse de forma mais pacífica, eu acho. Mas no quadrinho foi justamente a criação dos cristais que fez eles não se separarem. Então o que aconteceu nesse meio tempo para os pôneis se separarem definitivamente? Se esse tópico está nesse vídeo é porque ele nunca foi resolvido. Essa questão é muito mais bestinha, mas não deixa de ser uma ponta solta. Como os pôneis nessa geração conseguiram Cutie Marks? Já que durante o período da separação, toda a mágica dos pôneis sumiu, e as belas marcas são adquiridas através de magia. Então como eles conseguiram ganhar marcas durante essa época? E essa é só a pontinha do iceberg, pois ainda tem muita ponta solta que foi deixada depois que a G5 acabou. Por exemplo, o que aconteceu com o pai da Sunny? Qual é o paradeiro de Scarus e dos alicórnios que viviam lá? Onde estão as outras criaturas além dos pôneis? Etc, etc e etc. Você lembra de mais alguma questão não resolvida durante a G5 que é gritante o suficiente para não ignorar? Pode comentar à vontade porque eu leio todos os comentários. Vamos finalizar o vídeo por aqui porque eu tô quase ficando sem voz de tanto falar. Então antes da gente encerrar por aqui, eu gostaria de pedir que você desse o like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações.
E eu gostaria que você assinasse o Seja Membro também, pois em breve, apenas para os membros do canal, eu irei postar um vídeo falando sobre os temidos quadrinhos da G5. E olha, eu tenho muita coisa pra falar sobre eles. Se você quiser assistir esse vídeo, é só assinar o Seja Membro. E por falar nisso, muito obrigada aos membros do canal e tchau, até os próximos vídeos!